Bom dia. Olha, eu estava tão absorta, vocês podem não acreditar, mas toda vez que eu fico aqui na frente, só falta, acho que é sangue, porque é suor e lágrimas, né? E eu queria estar dividindo com vocês um pouco do que está acontecendo comigo agora. O Mário, ele vai passar... Olha, essa foto é legal, hein? Essa foto é lá em Monte Verde, e a gente está sentadinho num banco, que nem um banco de uma praça, e olhando assim, eu falei, acho que essa foto vai ficar legal, né? E o Mário, ele tirou. É um momento nosso também. Mas queria estar, então, dividindo com vocês. Eu fui alcançada pelo grande amor de Deus aos 14 anos de idade. Foi numa escola bíblica de férias na Imel Saúde. E fui convidada por uma amiga de escola. Não sei se vocês conhecem, Alice Naomi Amano. Ela morava em Capão Redondo, eu em Santo Amaro, e a gente estudou a 8ª série no Paulo Herói. Aí, conforme vieram os anos, eu já tinha entendido que Deus me amava, né, e que Jesus ele morreu na cruz em meu lugar. Lendo a Bíblia, eu percebi que tinha muitos mandamentos, muitos mandamentos. Mas eu queria obedecer a Deus. E eu queria agradar a Deus. Eu queria seguir e fazer todos os mandamentos que encontrasse. Então, eu estudava a Bíblia, tenho até hoje cadernos, né? Eu tenho dezenas de cadernos até hoje. Nem que comecei e nunca mais parei. E eu escrevia e eu queria obedecer. E aí descobri o maior mandamento que resume tudo, que é Lucas 10, 27. Né? Nesse ponto, eu já não tinha mais 14 anos, já estava crescendo um pouco mais, mas Lucas 10, 27 é assim. Sabe quando você tem uma prova para fazer? Um concurso. E aí você vê assim que tem livros e livros e livros para você ler e estudar. Aí, assim que nem física, matemática, depois de um certo tempo, você aprende que, em vez de ficar estudando questão por questão, você pega a fórmula principal, e se você entender bem aquela fórmula principal, você pode desdobrar, por exemplo, o ax² mais bx menos c igual a 0, se você entender bem, qualquer questão que vier, se você souber qual que é o x, qual que é o c, qual que é o a, você mata. E é tipo a lei do menor esforço, né? E aí eu pensei, está aqui. Essa é a fórmula, assim como se fosse uma prova de matemática ou de física, está aqui. Isso daqui é principal. E quem ele respondeu? Né? Então, em Lucas 10, 27 e 28, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí eu, que legal, eu descobri porque que eu fui criada. Eu fui criada para amar e ser amado. E esse amar e ser amado, eu descobri num material que eu estava dando aula para as crianças. É uma chave. E eu senti muita paz de ser amada, de saber que eu existia, que eu existo, para ser amada e para amar. Mas, é lógico, aí você começa a trabalhar, a ser profissional, e parece que a minha identidade estava não somente em ser amada e agradar a Deus, mas eu queria muito fazer. Então, a identidade de fazer alguma coisa, eu quero fazer para Deus, eu quero não somente ser, mas eu também quero fazer para Deus. E você?
Você já teve esses questionamentos, que nem como eu estou colocando aqui? Você também já ficou, né, na lei do mínimo esforço de pegar um grande mandamento e pegar aquilo como chave, mas depois você também querendo fazer alguma coisa para Deus, e aí você começa a estudar de novo, e lendo a Bíblia, e até que, aí eu já estava com uns 30 alguma coisa, né? Esse lance de ser amado é muito bom, mas e fazer aquilo que realmente agrada o coração de Deus? O que eu posso fazer? Né? E aí vem Mateus 28, 18, 20. Fazer o propósito da vida. Se fosse uma empresa, é como se fosse missão e visão, né? Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam. Opa, está aqui o verbo fazer. Não é somente ser identidade, mas agora eu vou produzir, eu quero ser útil. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como que a gente vai fazer discípulos? Então, no gerúndio, porque é uma produção o tempo todo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que beleza! Então, para fazer discípulo, começa com o batismo e continua a ensinar. Mas aí, ok, beleza. Então, fazer, né? Você também já parou para pensar nisso? Ok, eu já sei que sou amada por Deus, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço? E aí Jesus responde através da palavra dele, façam discípulos. E qual é a fórmula? Batizando e ensinando. Por isso que a igreja é necessária. Você não pode ficar batizando assim, à toa, em qualquer lugar. Existe, por exemplo, no batismo, né? Tem tantos tipos de batismo, e aí, qual batismo que realmente, se você puder pegar o mínimo, né, denominador comum, então seria a existência da água, que é o simbolismo da purificação, e você dizer, verbalizar que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presença da Trindade, né? Porque existe muitos batismos, mas se não tiver a presença da água, e se não estiver falando, né, seu nome e a Trindade, também não é bem o batismo. Ok. E você? Você já está fazendo discípulos? Você já pensou? Você está sendo discipulado? Você já escolheu alguém para ser o seu discipulador? Depois que você é discipulado, então, pode ser que não seja mais nível de discipulado, pode ser mentoreio, né? O mentoreio, ele não precisa ser aquele discipulado em que você vai, acompanha anos e anos a pessoa que você está discipulando. O mentoreio, ele pode ser mais pontual, mas é sempre necessário, sim, prestar contas para alguém e você também estar ensinando para alguém. E aí eu fico super contente da vida, descobri, então, 2 fórmulas, né? Eu não descobri, não, é muita... as pessoas vão falando e você vai, tá legal. E continuando sobre... Aí vocês vão falar, nossa, mas essa pastora, essa lei do menor esforço, parece que é um mandamento da vida dela. Mas é mesmo. E aí eu pensei, ok, batizar, discipular. Mas o que é mais fácil para mim, nesse contexto? Né? De estar servindo a Deus, de estar amando a Deus, de estar fazendo as coisas para Deus. E aí vem os dons. Nem todo mundo vai ter todos os dons, mas pelo menos um você tem. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita em você,
E a presença do Espírito Santo em você faz com que você tenha talentos, mas talentos sobrenaturais. Talento na dimensão espiritual. Não só uma coisa que você faça bem, de um modo inteligente, mas é algo que o mundo precisa. Então vamos lá. Vamos ler a fórmula, a passagem. 1 Coríntios 12, 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Que horrível, né? Só de ler já me passo mal. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, você já pensou se você tem o dom da sabedoria? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Você já se analisou qual é o seu dom? A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito, blá, blá, blá. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. É necessário, sim, o esforço para descobrir qual que é o seu dom? Sim. O esforço é a prática do que você pensa que seja o seu dom. E outras pessoas podem estar confirmando ou falando, não, pensando bem, Esther, acho que esse não é o seu dom. Então, nesse tempo em que você escuta as outras pessoas, a interação, e você percebe que o mundo está muito, muito ruim. Corrupção, tantas coisas que você vê de errado, e você sabe qual que é a solução. A solução é Deus. A solução é o amor, já que Deus é o amor. E o que é dom? O dom é a manifestação do amor de Deus que você faz facilmente, que você faz espontaneamente, que você faz bem e que outras pessoas não têm a capacidade de fazer. Se você pode, por exemplo, o mundo, o que é fácil? As crianças de hoje, por exemplo, é difícil. Não sabem mais esperar. Tudo tem que ser instantâneo. Tudo tem que ser rápido. Por exemplo, eu estava com um casal que veio de Minas, de Juiz de Fora, e a gente estava pegando o metrô. E o metrô ia para Barra Funda, onde a gente tinha um congresso. E estava indo, e a porta fechou, a gente não conseguiu pegar aquele metrô. Vamos pegar o próximo. O próximo, que estava escrito lá na tela, iria chegar em menos de 1 minuto. Mas o casal presenciou pessoas que não conseguiram pegar aquele metrô e ficaram extremamente frustrados. Eles ficaram muito zangados. E o casal falou, mas o outro vai chegar em menos de 1 minuto. Gente, o que é esperar 1 minuto? O mundo, ele precisa de amor, e uma das manifestações do amor é o que eu vou falar no próximo, que a gente vai descobrir. Mas pega essa, segura essa. E aí, eu fui vendo. Nesse ponto, eu já estava quase chegando aos meus 50 anos. E o que será que eu faço muito tranquilamente
e eu gosto de fazer, eu sinto prazer, eu tenho alegria em fazer e eu sinto muito paz. Esses são as características e os resultados de quem pratica o seu dom. E aí eu descobri que, para mim, né, é facilitar um ambiente para que as pessoas se relacionem mais com Deus, consigo mesmo e aos outros. Daí que nasceu o Café Grão de Mostarda, que em outro ambiente é tão bom, hoje em dia, ele é chamado até a terceira onda, porque a primeira onda, as pessoas ficavam só em casa, as pessoas ficavam com a família, conversavam em casa. Na segunda onda, as pessoas gostavam, era de estar com os amigos, e ficavam no trabalho. A terceira onda agora, as pessoas gostam de ficar com outras pessoas no café. E eu pensei, então é o café. É quando você se realiza, fazendo aquilo que você pensa que você está fazendo bem, e é para Deus, dom. E agora, né, passado já alguns minutos de falar, então tá, amar a Deus, fazer alguma coisa que é tranquilo para você, te dá prazer e você gosta, te dá paz, dom. E o que é legal é que quando você chega aos 50, 60 anos, você pode, se você vai conhecendo melhor, um autoconhecimento, o legal é que você pode descartar todas as outras coisas que não é bem a sua praia. Porque quando você é jovem, antigamente, eu fazia muito missões. As pessoas convidavam para missões e eu ia. As pessoas convidavam. A pergunta que eu fazia para mim mesma: tem alguma coisa que não permita que eu vá? Não, não tem nada, não tem nenhum obstáculo, não tem nenhuma barreira. A passagem, Deus vai suprir. E aí eu ia em missões e realmente as coisas aconteciam e Deus era glorificado. Hoje, quando as pessoas perguntam, Esther, você pode fazer essa tarefa? A pergunta é, por que eu? A pergunta é, o que... A pergunta é diferente. Quando você chega nos 50, 60 anos, eu tenho é aquilo que eu falo. Você é a luz do mundo. Você não é um holofote, né? Luz do mundo, mas assim, a sua luz parece que vai tendo limitações. E aí, hoje, eu quero ser que nem um raio laser. Ok, eu tenho as minhas limitações, eu estou diminuindo, mas eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito, eu quero foco, e eu sei que aquilo é o que eu gosto, é o que Deus se agrada, e aí a raio laser, ele perfura, e ele vai exatamente no ponto, e é eficaz e funciona. Agora, né, já indo um pouco mais, 4 livros que eu estive lendo uns 2 meses para cá. Um deles, eu acabei ganhando do Williams, né, que é aquele Trabalho, Propósito e Descanso. E se Esther, me fala em 2 linhas o que você entendeu do livro. Trazer a paz de Deus à Terra, o Williams ele falava muito o shalom de Deus à Terra. E trabalhar, então, cooperar com Deus para trazer a paz aqui na Terra. E aí fica, até o pastor falou sobre a aposentadoria, né? Trabalhar, propósito e descansar. Mas aí vem o raciocínio, né? Ok, você vai continuar a amar a Deus, e isso é possível até o resto da sua vida. Você vai fazer discípulos até o resto da sua vida. Você vai se aposentar
mas você vai continuar a praticar os seus dons até o resto da sua vida, trabalhando ou descansando. Aí a pergunta hoje de manhã, né? Porque os 3 primeiros dias da semana a gente foi para São Sebastião. Aí a Miriam falou assim: e aí, conseguiu descansar? E eu demorei para responder, eu fiquei pensando, porque alguma coisa era sobre isso. E aí, será que produzir, né, uma mensagem é trabalhar? E eu trabalhei porque o nosso contador do café ligou e eu fiquei mais de 1 hora trabalhando com o contador e para uma coisa que não deveria, né? Mas escapou. E ainda teve outras ligações e teve online, né? Eu tive que fazer umas coisas. E aí, o que eu falo? Mas, sim, mas eu descansei. Mas o que eu quero dizer, quando você está de férias, quando você está descansando, você deixa de amar a Deus? Quando você aposenta, quando você deixa de fazer discípulos quando alguém te liga? Quando você está no seu sabático, né, você não deixa de amar a Deus, você não deixa de fazer, de querer agradar a Deus. E quando é seu dom, então trabalhando, descansando, o meu propósito é sempre amar a Deus a quem não vejo e amar as pessoas a quem não vejo. Tá. Outro livro que eu estava lendo, o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Fala sobre a morte. Eu penso que depois dos seus 50, 60, é legal sim a gente se preparar para morrer. Não adianta ficar pensando, eu vou viver eternamente, né? Eu sou um Highlander. Não! O pastor não falou? A gente vai morrer. Com certeza absoluta. E uma mãe, quando ela estava num estado terminal, nesse um dos livros, não esse, o outro livro que eu li, ela estava continuando a ensinar, a discipular seus filhos. E o pastor, o autor, perguntou, né? Como você consegue? Aí ela falou assim: a minha vida, eu ensinei meus filhos a viver. E agora que eu vou morrer, eu quero ensinar meus filhos como se morre. Quer dizer que você não para de ensinar. Você pode estar de férias, você pode estar aposentado, mas você está sempre ensinando. Mas eu vou morrer. Ok, tudo bem. É um discipulado. Você vai ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a como morrer. Então, você vai estar, né, fazendo, servindo a Deus o tempo todo. Outro livro que eu comprei, recente, né? Tudo super recente, 2, 3 semanas atrás. Aprender sobre envelhecimento. Ai, meu Deus, eu leio o livro e não decoro nem o título. Mas ele é do Paul Tournier. E o Paul Tournier, ele escreveu Culpa e Graça. E o Culpa e Graça foi um divisor de águas na minha vida, recomendo para todo mundo, quem quiser ler. E esse aprender a envelhecer, né? Então, aprender a amar na velhice. Aprender que no envelhecimento você não se torna uma pessoa inútil nem improdutivo. Depende muito do que você entende ser produtivo, depende muito do que você entende ser útil. Mas, se for realmente como a gente leu, né, amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, nós podemos aprender, então, a amar até o fim. Né? E como que é esse amor? Então, finalmente, o título do tema de hoje, quando o Mário falou, e qual vai ser o tema?
Amar como estilo de vida. Esse é o livro que eu estou lendo agora. É Viver Exemplificando o Amor. O autor é Gary Chapman. Gary Chapman é o autor do As 5 Linguagens de Amor. É um dos livros que mais vende, né? E ele baseia exatamente, quer dizer, ele não diz, eu é que nos insights da vida pensei, eu acho que ele baseou nessa passagem. Mas o fruto, Gálatas 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Lembra que eu falei, segura, mantenha esse pensamento que daqui a pouco eu vou falar de novo sobre ele. Chegou, é aqui. Então, o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, vem e habita em você. E Paulo, ele usa a agricultura, usa a analogia do fruto para explicar como é que o Espírito Santo age. Ele não... eu tenho um pé de tomate lá em casa, no café. Tenho um pé de jabuticaba, de abacaxi, de pimentão. Pitaia ainda não, né? Não tem. Mas eles frutificam. E tem um problema. Eu chego lá do lado e falo, frutifica? Me vê se me dá um tomatinho aí, porque eu gosto muito. Adianta? Não. Adianta ele fica lá na terra, ele pega, ele se nutre. Então, Paulo, ele pega essa analogia de a gente permanecer em Deus e enraizar na palavra, a água viva, e aí sim a gente vai frutificar. O amor, que é o fruto do Espírito, porque ele está no singular, ele não é só um sentimento. O amor, ele é a escolha. É aquele negócio, você não acorda de manhã e fala, eu estou amando meu cônjuge. Bom, se tiver cheirinho de café, sim. Acorda de manhã e faz, nossa, o Mário já está fazendo o meu café, isso é um amor, amor. Mas não é bem assim. Amor, ele é livre-arbítrio. Você pode escolher amar ou não. E acredite se quiser. 36 anos de casado, 8 de namoro, 1 de enrolação, né? É uma vida, assim. E você acha que eu amanheço amando o Mário todos esses milhares de dias? Claro que não. Desculpa, Mário, você descobrir as coisas assim, desse jeito, na frente. A gente depois edita a mensagem, né? Mas, acredite se quiser, todos os dias de manhã eu chego e falo para mim mesmo, hoje eu escolho amar o Mário mais um dia. Eu não vou falar até o resto da minha vida, que é muito, né? Mas mais um dia em que eu escolho pelo meu livre-arbítrio, eu vou amar o Mário. Amor são atitudes, são ações. Então, o fruto do Espírito é você... Por exemplo, eu ia falar todos os 7 itens, né? Mas o tempo está passando, eu fui estudando, aí quando eu fui, gente, eu só consegui estudar 3, não vai dar tempo, eu vou pegar um só. E qual que eu vou pegar? Aquilo que mais pega em mim, lógico. E qual que é? Paciência. Na versão NVI e algumas outras versões, é longanimidade. Quando eu explico para os meninos, adolescentes, o que é longanimidade, é uma paciência longa, um fôlego bem longo. É que vocês não estão... Faz tempo que não tem camping, né? Mas teve um camping que tinha uma piscina,
E os acampantes, eles estavam na piscina, desobedecendo os seus monitores. E aí vai e desce o Ricardo, o marido da Mami, o presidente do camping, e os meninos na piscina. Aí sabe o que eles fizeram? Se esconderam dentro da piscina. E eles olhando assim. E o Ricardo estava lá, procurando. Naquela época, se a acampante desobedece assim, levava uma bronca. E eu sou muito brava. Eu sou do tipo de... DED também não dá, né? Nem camping, mas EBF, se bobear com a tia Esther até manda de volta para casa. Mas nunca precisou, mas que eu ameaçava. E eles lá, uma longa respiração, muito longo, eles pensaram que iam morrer. Depois eles contaram para mim, né? E o Ricardo lá. Aí depois ele foi embora. Que ele foi embora, os 3 meninos. A gente ia morrer. Mas por que eu conto isso? Porque é longo. Parece que o tempo não passa, né? E você tem que ter paciência. O que eu falei? As crianças de hoje não têm muita paciência. O café que a gente quer, se o Mário não faz para mim, eu só faço instantâneo. Eu falei do metrô. Os paulistanos não conseguem nem esperar o próximo metrô. Quantas vezes eu vou pegar CPTM e tem alguém atrás de mim, quer dizer, eu estou na frente, na fila, vem alguém atrás e batendo em todo mundo para chegar lá e pegar aquele. Gente, o próximo é daí a 1 minuto, mas não. Paciência, ele é muito necessário. Olha, paulistano, e no começo eu fiz muito disso também, o farol está vermelho. O farol ficou vermelho, mas por que você está buzinando? Ainda não está verde. Não, porque assim ele acorda e quando fica verde, ele já começa a andar. Gente, 1, 2 segundos, sabe? 1 segundo. Para o farol virar, mas não, tem que buzinar. Paciência. E você sabe que a demonstração de impaciência, ela é esperada, ela é previsível. Mas a manifestação do espírito, do amor, de você ser paciente, de você deixar alguém atrás de você, passar na sua frente, você permitir, isso não é previsível, isso não é esperado. E o mundo, quando vê isso, como você fez isso? Então, praticar o amor, praticar a paciência, é um livre-arbítrio, ele é uma escolha. E quando você tem ação social para fazer, em que você quer transformar vidas, é necessário muita paciência, é necessário muita longanimidade. Ontem a gente foi comemorar o aniversário da nossa nora, né, Norinha, a Lígia, lá de Sorocaba. Norinha, se você estiver olhando, está aqui um coração para você. E a gente estava lá no Bom Retiro, que ela gosta de comida coreana. E passando, é lógico, a gente passou, assim, beirando a Cracolândia, né? E na frente da Cracolândia, Missão Sena. Vocês já ouviram falar do Capelete? Nota 10, ele pega o pessoal da rua e acaba convivendo com ele, com os seus filhos, esposa, e almoça e janta. Bom, hoje ele não é mais, mas ele é o fundador. Hoje ele não é mais o presidente da Missão Sena, mas estava bem na frente, assim. Então, eles estavam na boca mesmo, né? E a longanimidade do pastor Capelete, a paciência dele é sobrenatural, é de Deus. Porém, sobre paciência, tenham paciência comigo para falar, é permitir alguém ser imperfeito. Eu vou repetir, porque para mim foi paciência. Permitir alguém ser imperfeito.
Por quê? Porque você também é imperfeito. E porque Deus tem paciência de você, então você acaba sendo paciente com os outros também. Quantas vezes você erra a mesma coisa, você repete o mesmo erro, e você queria tanto mudar. Imagina as outras pessoas que estão numa outra fase da vida delas, pessoas que são diferentes de você e fazem escolhas diferentes das nossas. Então, se voltasse, vai, para o exemplo do farol, né? Do amarelo para verde. Por que eu tenho que buzinar? Faz diferença? Faz com que ele seja mais rápido? De repente, ele está pensando, assim como eu estava, né, quando a Miriam me chamou, ele estava pensando numa outra coisa na cabeça, mas ele faz outras escolhas. E a nossa jornada de escolhas e de amadurecimento, ela é muito longa. Esse sim, vai até o final da nossa vida. E, de repente, a pessoa está numa outra fase, num outro nível. E a gente querer que ele reaja da mesma maneira como eu reajo, por isso eu perco a paciência, é eu não permitir que esse alguém seja imperfeito. Mas, veja bem, ser uma pessoa paciente não quer dizer que você é lento, não quer dizer que você é devagar, não quer dizer que você vê as coisas e é indiferente. E eu sempre falo e sempre repito que o oposto do amor é a indiferença. Por quê? Porque você não se importa com o outro, você vê e você... né? Isso não é ser paciente, isso é ser indiferente. Ser paciente é preocupar o suficiente para ouvir com empatia, tentando entender o que se passa dentro do outro. A escuta solidária exige tempo e é uma expressão de amor, exige esforço, principalmente se o outro falando estiver te machucando. A nossa reação primária é não querer escutar. Imagina. E o outro falando lá e tentando, né? Eu sou assim, principalmente filhos. Oh, mas é bom tê-los. Mãe, eu sou assim porque eu vi que um dia e você agiu do mesmo jeito. Ah, tá. Uhum. Que mais? Nossa, é muito difícil. É difícil. Escolher ouvir. E se você escolher ouvir a pessoa, é como você falar. Você tem valor para mim. Você é tão importante que eu estou aqui te escutando. O Alfa, ele ensina muito a gente, né? O grupo Alfa, exatamente porque a gente fica escutando e a gente não julga a pessoa. O grupo Alfa me ensinou muito a amar escutando. Aceitar o que não pode ser mudado e viver a experiência da melhor forma possível. Ok? Eu vou ter que ficar aqui. Me disseram que a consulta era uma, eles se enganaram, ou a médica ainda não chegou, só vai poder me atender às 2. Eu vou ficar 1 hora aqui, porque não adianta eu voltar para casa e fazer outra coisa. E a culpa não foi minha, o erro não foi meu. Mas aceitar, ok, é assim. E o que eu posso fazer nessa hora que eu estou aqui parada, além de ter muita paciência, né? A nossa expectativa, ela tem que ser realista também das outras pessoas. Muitas vezes a nossa frustração e impaciência é porque a nossa expectativa não é real e aí a pessoa não corresponde. Se formos pacientes e procurar entender as razões dos outros, seremos capazes de dominar os sentimentos e não sermos dominados por eles. No caso, não sermos dominados pela impaciência, pela raiva, pela frustração. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele é gentil, ele é amoroso e ele faz todo esse fruto de uma maneira gentil.
Ser paciente não é concordar para evitar discussão, mas dialogar para compreender o outro. Podemos não aprovar, mas se compreender, podemos responder de modo mais construtivo. Isso daqui também é super desafio. E paciência, fruto do Espírito, com a gente mesmo, né? Porque às vezes, como eu falei, nossa, eu não tenho paciência comigo. Eu já falei para o Mário, eu acho que eu nunca casaria comigo. Eu não tenho paciência. Ainda bem que o Mário casou comigo, porque eu jamais casaria com uma pessoa como eu. Mas eu tenho que ter paciência comigo. Errei de novo, ok, o que eu posso aprender com isso? Fiquei brava de novo, eu gritei outra vez, tá bom, na próxima vez, dá uma melhorada. Respira, conta até 100, sair da sala. Eu coloquei até um monte de recadinho. Vou lá ver as plantas, dou uma podada, dou uma regada. Eu escrevo antes de falar. A paciência põe em foco o problema, não a pessoa. Porque a gente fala, né, conforme o mandamento, que a gente quer amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento. Mas como amar a Deus a quem a gente não vê? Amando as pessoas a quem a gente vê. Então, é a solução, né? Eu coloquei aqui que o mundo é a minha crença. Qualquer outra coisa, não sendo o amor, o mundo faz melhor que a gente. É sério, gente. O mundo é muito inteligente. Qualquer coisa que você imaginar. Podemos fazer isso para influenciar as pessoas, podemos fazer aquilo. Digamos, os nossos concorrentes são muito melhores que a gente. Mas no amor, não tem como. Eles não conseguem produzir o amor, não conseguem produzir paciência, que é o que a gente está falando hoje, né? A solução, a resposta ainda é o amor. E você? Como está a sua paciência? De 0 a 10. Deus tem, o Espírito Santo tem trabalhado com você. Último exemplo, quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele avisou o pessoal: fiquem e esperem. Não façam bagunça, hein? Fizeram. Deram ouro na mão de Arão, que fez um bezerro. E aí, quando Moisés desceu, eles estavam adorando o bezerro. Qual foi o erro deles? Falta de paciência. A falta de paciência, ele pode gerar consequências. E as consequências que virão, muitas vezes, é terrível, né? Porque é pecado. Pecado é terrível. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, como pessoa, como igreja, a manifestar o caráter do Deus Espírito Santo, o fruto, que é paciência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes do mundo, a reagir e a responder de maneira que as pessoas percebam e honrem e glorifiquem a Deus, porque podemos reagir de modo diferente, podemos amar na prática, no livre-arbítrio. Ajuda-nos, Senhor, para que seja um estilo de vida, em qualquer fase da nossa vida, que a gente ensine, Senhor, a viver com Deus e até o fim, até morrer com Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.